Bom dia a todos. Muito bom estar aqui apresentando um trabalho desenvolvido por 4 profissionais, o professor Wilson Jorge, o professor Bruno Padovano, a professora Mariana Rial e eu, mediante uma solicitação de 5 municípios da região leste da região metropolitana de São Paulo para a apresentação de um modelo de ocupação de território dentro de uma bacia hidrográfica, no caso, a bacia do Rio Guaió. Os 5 municípios são Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano, Mauá e Ribeirão Pires. A grande maioria do território da bacia do Rio Guaió fica em Suzano, e a grande parte é em Suzano. Os outros municípios têm uma participação menor, não menos importante, claro, pois o território precisa a evolução dessas cidades da mancha urbana requer espaço também. Bom, a nossa problemática é que apresentar um modelo diferente do que normalmente os nossos colegas ambientalistas apresentam, baseados na restrição total de ocupação no território, com exceção para uso residencial em baixíssima densidade. Bom, o cenário atual, após um levantamento e uma análise geomorfológica, territorial, social, econômica e urbana, mostrou que esses 5 municípios eles estão numa região estratégica para o desenvolvimento econômico, ou continuidade desse desenvolvimento econômico da região metropolitana de São Paulo. Por quê? A norte, nós temos uma barreira, que é a Serra da Cantareira. A oeste, nós temos um território muito caro para a implantação de empresas de logística, indústrias não poluentes, etc. A sul da região metropolitana, nós temos aqui embaixo as represas e o nosso último pulmão, né, de São Paulo em patrimônio ambiental. Então, com certeza, não é uma área onde as indústrias possam implantar novos segmentos econômicos para haver novas concentrações de postos de trabalho. Restando a zona leste de São Paulo, com um território marcado aqui por esse círculo cinza, um território com espaço perto da infraestrutura viária importante, que é o Rodoanel Leste, o Rodoanel Sul, o Rodoanel Oeste, que leva às grandes rodovias paulistas, a Castelo Branco, Anhanguera, Imigrantes, Anchieta, Fernão Dias, Dutra, Ayrton Senna, ou seja, esses 5 municípios estão em uma posição privilegiada, mas dependentes da regulamentação da bacia do Rio Guaió, que não entrou na regulamentação do Alto Tietê e Cabeceiras por algum motivo. Este é o mapa da bacia do Rio Guaió. Pode-se notar que já existem invasões, ocupações irregulares do território, inclusive pressões vindas de São Paulo, aqui da região leste de São Paulo, mais precisamente do distrito de Cidade de Tiradentes, Guaianazes, mas Cidade de Tiradentes já contribui com uma invasão do espaço dentro da bacia do Rio Guaió, em função da falta de políticas habitacionais no município e na região metropolitana que atendam à demanda. Embaixo, também, Mauá já sofre com essa invasão da área da bacia do Rio Guaió. Em cima, nós temos, a norte, a mancha urbana oficial de Suzano, ou seja, dentro do território de Suzano, a mancha urbana é muito pequena. A grande parte do município de Suzano, grande parte, não, mais ou menos 30% do município de Suzano, está dentro da bacia do Rio Guaió, delimitada aqui por essa linha verde. Como resultado dessa análise geomorfológica, territorial, social e urbana, nós pudemos levantar os potenciais da região. Então, quais são os potenciais? Áreas disponíveis com topografia adequada, uma conexão, como já mencionada, na escala metropolitana, com esse sistema viário de alta capacidade, né? Proximidade à zona leste de São Paulo é uma vantagem e também pode ser uma desvantagem. Conexão com a área central de São Paulo, modal ferroviário para pessoas e cargas, conhecidas ferrovias da CPTM.
Patrimônio ambiental, ou seja, nós temos ali um patrimônio hidrográfico e de matas e verde muito bom. E oferta de mão de obra local e regional. Apesar disso, nós também temos as condicionantes locais para a implantação, para o uso desse território, que são áreas degradadas com ocupação irregular. Então, nós já temos ali uma degradação ambiental por essas ocupações, que ocorrem, inclusive, embaixo do Rodoanel Leste. O rio Guaió, por si, já tem uma vazão diminuída, o assoreamento do rio. Nós temos áreas com declividade bem alta, que não podem ser ocupadas, as nascentes e matas nativas. A mão de obra também é desqualificada, em grande parte, um déficit habitacional crescente, grande, recursos públicos não há, e uma dependência muito grande da região metropolitana capital, na questão principal do trabalho, né, do posto de trabalho. A evolução populacional desses 5 municípios está retratada aqui nesse gráfico, foi feito por nosso consultor economista Laércio Rafael, e ele previu um crescimento dentro desses municípios mais alto, no caso, para Mauá e Suzano, e mais baixos para Poá e Ferraz, ficando aí, Poá e Ribeirão Pires, ficando Ferraz e Vasconcelos, a linha amarela, num crescimento um pouco mais alto aí que Suzano, mas parecidos. Então, nós sabemos, mediante o trabalho do Laércio, que nós teremos, a Bacia do Rio Guaió vai receber 145 mil habitantes até 2040. Eles virão, de várias classes de renda, eles virão. Então, essa bacia tem que ser muito bem, a ocupação dessa bacia tem que ser muito bem planejada. Em termos econômicos, a conclusão do Laércio é que a economia desses municípios está estagnada, principalmente Suzano, que já teve uma outra posição dentro da agricultura familiar, ou da agricultura de hortifruti e flores, e também com a indústria, a Companhia Suzano de Papel e Celulose, que hoje tem já um pouco de, pelo que eu soube, uma diminuição de produção, não existe muito interesse em investir para ampliar a sua atividade ali. É o que eu fiquei sabendo. Bom, então, no PIB da região metropolitana inteira de São Paulo, em 2012, nós tivemos quase um trilhão de reais. O PIB dos 5 municípios no mesmo ano ficou em 24 bilhões de reais. E a renda atual dos 5 municípios é de 153 milhões de reais. Essas simulações foram feitas para justamente justificar a necessidade da ocupação desse território com segmentos da economia, também não só o uso residencial. Então, se chegou a um potencial econômico de uma renda estimada por setor para 2040 de 22,3 bilhões, aí divididos com um provável CEAGESP, população, mercado imobiliário e outras indústrias. E um investimento estimado por setor para o cenário de 2040 acontecer de 75 bilhões. Isso vai representar um grande ganho local de postos de trabalho e economia em geral. Aqui eu mostro um pedaço do tecido urbano, do território de Suzano, com com áreas rurais entremeadas por áreas urbanizadas de forma dispersa ao longo das vias vicinais abertas para a atividade agrícola. Então, esse território, uma hora, vai acabar sendo ocupado. Esperamos que dê tempo de aprovar essa lei que os 5 municípios estão tentando aprovar, uma ação de 5 municípios, para que esse território, então, possa ser planejado de outra forma e possa ser ocupado de uma forma sustentável, com preservação do meio ambiente e também com espaço para novos habitantes. A legislação hoje normalmente prega a não ocupação, ou seja, os ambientalistas procuram estimular, ou seja, desestimular qualquer tipo de ocupação, porque ela sempre é vista como perniciosa, exceto o uso residencial de baixíssima densidade. Mas nós não vimos dessa forma, porque nós sabemos que quando os índices são extremamente restritivos, a propriedade perde totalmente o valor, muitas vezes são abandonadas por seus proprietários, não pagam impostos
territoriais, e aí há a invasão e o desinteresse, ou até a falta de recursos do proprietário para pedir reintegração de posses, essas mazelas que a gente vê sempre na mídia. Então, concluímos que tínhamos que trabalhar de forma bem diferente. Este mapa mostra como é a legislação vigente, a lei de 1172/76, ela permitiria, né, ou permite hoje, porque não temos uma outra lei substituindo, que a bacia do Rio Guaió tenha uma ocupação a norte de uso residencial classe A, classe B e classe C, mais A e B do que C, e no sul também, e a sudeste também de uso residencial. O resto do território ficaria permanentemente intocado. Nós já tivemos esse tipo de regulamentação em outros casos na cidade de São Paulo, Guarapiranga, Billings, e as margens dessas represas estão sendo tomadas a cada dia por mais e mais moradias irregulares que poluem o nosso único, o mais importante manancial dentro do município. Então, isso aqui é uma foto da represa Billings, tomada em parte das suas margens junto ao Rodoanel Sul, e essa outra imagem mostra a represa de Guarapiranga também, tomada por ocupações irregulares. Esse cenário a gente não quer ver novamente em Suzano, Mauá, Ferraz, Poá e nos outros municípios. A nossa proposta, então, é ocupar para preservar. Então, preservar ocupando e ocupar para preservar. Essa foi a nossa visão nessa montagem desse modelo que vai dar respaldo e fundamentação para um anteprojeto de lei de regulamentação da ocupação da bacia do Rio Guaió. Então, nós temos, claro, que garantir a manutenção, a não poluição dos mananciais, nós temos que garantir uma drenagem adequada, nós temos que preservar as áreas de mata e até melhorar, recuperar as áreas já degradadas. Como parâmetros principais, nós julgamos que esse incremento populacional que chegará na bacia do Rio Guaió até 2040, na ordem de 145 mil pessoas, tem que ser controlado, ou seja, esse contingente de habitantes tem que ser assentado, tem que se assentar de uma forma muito bem organizada, controlada, em todas as questões, todas as prerrogativas de um bom desenho urbano, e de densidade populacional, de oferta de infraestrutura, oferta de equipamentos públicos, mobilidade, acessibilidade, etc. E um grande ponto importante que norteou nosso trabalho foi responsabilizar os grandes empreendimentos pelo tratamento dos seus efluentes. Então, essa viabilidade econômica do tratamento de efluentes, ela tem que ser garantida pela iniciativa privada, ou seja, não onerar os municípios com esse custo de tratamento de chegada de novos moradores, novos segmentos econômicos, etc. As diretrizes, então, geradas para esse modelo são adensamento em núcleos organizados, como dito, proteção a essas unidades de conservação no entorno das áreas ocupadas de baixa densidade, vou mostrar no mapa, uma ocupação por grandes empreendimentos em grandes glebas, ou seja, nada de parcelar o solo com terrenos muito pequenos, porque isso não viabiliza o custo do tratamento de efluentes. Já está dito embaixo, perdão. Bom, quais são os benefícios com o planejamento da bacia? Proteção ao meio ambiente, primeiro ponto. Urbanização ordenada, mobilidade, acessibilidade, oferta de equipamentos públicos, chegada, por exemplo, de universidade, escolas técnicas, uma oferta muito maior de serviços de comércio e serviços de qualidade, oferta de lazer, esporte, lazer gratuito, que a população da região leste não tem poder econômico muito alto. O turismo ecológico, sim, porque a região é muito agradável, tem um clima muito bom, é muito bonita, e hoje a população mundial busca esse tipo de lazer. E, principalmente aqui, a geração de postos de trabalho em diversos níveis de especialização, ou seja, pós-trabalho para pessoas com menos qualificação e pós-trabalho com pessoas muito qualificadas, dependendo de quem se instalar ali, quem se implantar ali.
E, por fim, segurança social e hidrogeológica do território, conforme bem mencionou o engenheiro Scarati, segurança, a gestão de riscos hidrogeológicos. Bom, os municípios beneficiados diretamente, como eu já disse, são Ferraz de Vasconcelos, Mauá, Poá, Ribeirão Pires e Suzano, mas existem outros municípios que são beneficiados indiretamente, que são Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Rio Grande da Serra e São Paulo. Por quê? Se eu ocupar o território da bacia do Rio Guaió com algum segmento econômico, diversos segmentos econômicos, também esses municípios podem ter seus moradores trabalhando ali. É muito mais perto do que trabalhar no centro expandido de São Paulo. A população beneficiada diretamente, hoje, é uma população de 1.200.000 habitantes, em 2015, mas a estimativa é de um crescimento de 44%, isso dentro dos 5 municípios, não só na bacia, de 1 milhão, passando para 1.740.000 aproximadamente. Então, esse é o crescimento previsto para todos os 5 municípios até 2040. A população dentro da bacia esperada é de 145.000 habitantes. Bom, agora passando para a proposta, nós, então, criamos 2 áreas, uma a área de expansão urbana controlada e a outra a área de expansão urbana restrita. Na área de ocupação urbana controlada, segmentos econômicos, o setor produtivo terá lugar. Na área de expansão restrita, a predominância de uso residencial com uso institucional. E temos também, por último, a área de urbanização consolidada, ou seja, nós temos a mancha urbana existente, nós temos a mancha urbana do centro de Suzano e depois os núcleos urbanos dispersos ao longo das vias, por exemplo, a Índio de Ibiriçá, que é uma rodovia que liga a Zona Leste à rodovia dos imigrantes, através de um pedacinho da Anchieta, e é uma região que tem que ser reestruturada, então. Esse mapa mostra a intenção desse zoneamento, ou seja, a localização dessas 3 faixas. Essa área creme, amarelo claro, creme, representa a área de expansão urbana controlada, ou seja, que tem uso misto, residencial também, mas com possibilidade não, com total abertura para a implantação de segmentos econômicos na área de logística, indústria não poluente, universidades, etc. Esta área em ocre representa aqui a área de expansão urbana restrita, ou seja, o uso predominantemente residencial e o uso institucional de apoio, clubes, escolas. Essa faixa ocre, ela é uma barreira entre a área de expansão controlada, ou seja, que vai receber vários segmentos, vários usos diversificados, e a mata existente, as áreas com alta declividade, as áreas de proteção do patrimônio verde. Em vermelho, nós temos a mancha urbana não regular de Suzano. Então, nós temos a mancha urbana de Suzano aqui regularizada, e aqui é uma mancha urbana que ainda não está considerada, por exemplo, no mapeamento oficial da cidade. Os 5 municípios, Poá, eles participam muito pouco na bacia. Poá tem o seu território já totalmente urbanizado, apesar de não estar aqui desenhado. Ferraz de Vasconcelos, ele tem uma limitação que são as altas declividades. Então, para a expansão do território ocupado de Ferraz de Vasconcelos, a possibilidade é muito mais para o uso residencial do que para outro tipo de ocupação. Mauá, que tem o município com a maior densidade populacional, tem aqui, então, esse foco de invasões irregulares dentro da bacia, que tem que ser revistas, reestruturadas, e Ribeirão Pires, que já é um município cujo território é integralmente de área de proteção ambiental, tem também aqui já manifestações e ocupações irregulares na bacia do Rio Guaió. Então, com 2 novas áreas e a manutenção da mancha urbana, nós conseguimos ocupar a bacia do Rio Guaió com atividades não poluentes e uso residencial.
Falando aqui rapidamente um pouco sobre, eu tenho que acabar, a área de expansão controlada, os principais pontos são os novos núcleos urbanos, a partir de um modelo de ocupação sustentável, empreendimentos de maior porte, com glebas grandes, mínimas de 10 hectares, atividades de alto impacto econômico, empreendimentos de logística, indústria não poluente, comércio, serviços, educação e terceiro setor. Avançando aqui um pouquinho, na área de expansão urbana restrita, então, ocupação contígua e adequada às zonas de preservação, ou seja, áreas que vão proteger aquelas matas, o incentivo da implantação de empreendimentos de educação, cultura, lazer e turismo ecológico, e garantir que o acesso do público a essas matas não seja interrompido. Esse desenho, muito simples, ele mostra a ideia de preservar a mata, usando aqui áreas residenciais, separadas por vias internas, parkways, de atividades institucionais e de uso de serviços e comércio de âmbito local, padaria, quitanda, etc. Nós chegamos a índices muito altos com essa ocupação. Por quê? Porque nós consideramos a verticalização como aceitável. Ou seja, se eu mantiver tudo em 2 andares, eu vou ter um território muito mais ocupado. Se eu verticalizar até 8 andares, eu consigo ganhar muito espaço territorial, permeabilidade e áreas verdes, áreas livres de lazer. Ou seja, nós chegamos aqui a uma permeabilidade de 60% do território, usando grandes glebas, tanto para uso residencial como para uso produtivo, de 10 hectares, que vão ser parceladas em terrenos menores. Para baixa renda, 125 metros, média renda, 250 metros, alta renda, 500 metros, 700 metros, depende do projeto do empreendedor. Os usos, então, serão permitidos, os usos residencial, comércio e serviços, institucional e indústria não poluente, nas 3 áreas, a área de urbanização consolidada, a área de urbanização controlada, nessas 2 áreas, e na área de expansão urbana e restrita, somente o residencial unifamiliar e o institucional. Só um número, a área total útil, utilizável da bacia do Rio Guaió é na ordem de 3.600 hectares, e não é uma área desprezível. Como já dito, a projeção de crescimento dos habitantes dentro da bacia de 145 mil habitantes, para uma área utilizável de 3.600 hectares, chegamos a uma densidade de 40 habitantes por hectare. Aqui, apenas um ensaio de como seria o futuro traçado viário de vias estruturais e vias coletoras dentro da bacia do Rio Guaió. Então, no sentido norte-sul e também no sentido transversal, fazendo a conexão entre a cidade de São Paulo e os municípios Poá e Ferraz de Vasconcelos com o restante dos outros municípios, Mogi das Cruzes, atravessando Suzano. E também esse traçado respeitando toda a morfologia do terreno. Aqui, como disse o engenheiro Scarati, são algumas imagens idílicas do que podemos fazer num território de uma bacia hidrográfica, ou seja, podemos ter habitação baixa renda, média renda, podemos ter habitação média alta renda, podemos ter mais habitação verticalizada em média densidade, média alta renda, podemos ter a implantação de plantas de indústrias não poluentes ou de setores de logística, podem coexistir plantas industriais, conjuntos habitacionais, áreas rurais. Exemplos aqui, esse exemplo maior, Madrid, e esse exemplo menor, a Volvo, em Curitiba. Nós podemos trazer indústrias não poluentes. A Natura é uma das 2 empresas brasileiras reconhecidas internacionalmente como indústria não poluente e ecossustentável. Ela tem uma implantação, um projeto muito bonito, que valoriza o entorno, o patrimônio ambiental no entorno e também usa esse patrimônio ambiental para descanso, lazer, convivência dos seus funcionários. É um ambiente bem agradável.
Aqui é um exemplo no Rio de Janeiro, que é a implantação de um parque industrial, no município de Areal. Ou seja, não há um impacto tão violento na paisagem, desde que, lógico, não haja poluição dos recursos naturais. Naquele mapa onde nós propusemos conceitualmente um traçado viário, norte e sul, por exemplo, poderia haver a implantação de um BRT, de um VLT. Então, somente para ilustrar a ideia. E na área, continuando, né, as moradias de alto padrão, também coexistindo com a natureza, áreas de lazer, parques lineares, aqui em cima, aqui nessa imagem, o Sesc Itaquera, hotéis, como Rosa dos Ventos em Teresópolis, nesse slide, condomínios horizontais de alto padrão, como esse Alphaville Graciosa no Paraná, coexistindo perfeitamente com o meio natural. Parques fluviais como este em Santiago do Chile, parques lineares e parques verdes, parques lineares, parques em geral, como este, o Ticoatira, acho que é o Ticoatira, em Itaquera, que tem parte ainda em implantação. O projeto do Parque do Museu Aberto Cratera de Colônia, que está em implantação também, ao sul da cidade de São Paulo, em meio ao município de Parelheiros. E aqui o exemplo que já foi mostrado ontem pelo nosso colega Sidney Linhares, que foi a recuperação da mata original da Gleba-E da Barra da Tijuca. Esse é o projeto dele, apresentou lindamente ontem. E, finalizando aqui, as estratégias complementares, ou seja, é uma ação conjunta dos municípios para garantir, então, uma estratégia conjunta dos 5 municípios, através de fundos, consórcios, monitoramento da mata, monitoramento da bacia hidrográfica, do patrimônio ambiental em geral. Aqui a nossa equipe técnica, os nossos 2 consultores, Sidney Linhares, Laércio Rafael, também o professor Dr. Nelson Andrade, sócio do professor Wilson Jorge, e que está aqui também o nosso querido estagiário, o Délio, que está aqui em algum canto ajudando a gente. É isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigada pela atenção.